caramba. Porque agora basta dividir por 2, vai dar 2, 5 e 3. Como 2, 5 e 3 são números primos, eu não preciso fazer por 2, por 3 e por 5. Eu coloco o 2, o 3 e o 5 e apenas 1. Eu economizo muita conta, eu economizo tempo na hora da prova. E o mais importante, eu não corro o risco de errar cálculo. Porque quanto mais conta se faz, maior é a probabilidade de você cometer um erro de cálculo. Feito isso, quando eu multiplico tudo, ó, 10 vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, eu vou encontrar 1.800, que é o mínimo múltiplo comum. Tá certo? Ainda usando isso daqui, tá certo? Ainda usando isso daqui, olha só. Máximo divisor comum. Maior divisor comum. O máximo de divisores comuns que eu posso encontrar. O 10 dividiu todo mundo? Então, o 10 é um divisor comum. O 3 também dividiu todo mundo. Então, o 3 também é um divisor comum. Esse 2 dividiu todo mundo? Não, nem esse, concorda? Os divisores comuns foram 10 e 3. E 10 vezes 3 são 30. Então, 30 é o meu maior divisor comum. É assim que a gente calcula MDC e MMC usando o mesmo método de fatoração. Entenderam? Não precisa ficar fazendo aquele tanto de conta, aquele tanto de fatoração. Basta usar o método tradicional que todos vocês usam. Tá certo? Muito bem. Olha só. Se o máximo divisor comum entre dois números é 1, olha o que eu estou falando. O maior divisor comum entre dois números é 1. É o único divisor comum que eles têm. Logo, esses números são primos entre si. Por exemplo, não necessariamente primos. Tá? Olha a frase que eu vou dizer. Todos os primos são primos entre si, mas nem todos os primos entre si são primos. Porque primo entre si, tá certo? São números em que o único divisor comum entre eles é 1. 25 e 36. Os divisores de 25 são 1, 5 e 25. Os divisores de 36 são 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Tá certo? O único divisor que repete entre ele e 25 é o número 1. Portanto, 25 e 36 são primos entre si, mas nem por isso são números primos. Agora, todos os primos são primos entre si, por quê? Porque eles só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, o único divisor comum vai ser o 1. Tá ok? Olha o que está escrito aqui, ó. Outra propriedade. Um número A e N vezes A. N vezes A é um múltiplo de A. O mínimo múltiplo comum entre um número e o múltiplo dele é o maior. E o máximo divisor comum é o menor. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum de 15 e 30 vai ser 30. Porque 30 é múltiplo de 15. E o maior divisor comum vai ser 15. Aí eu vou pegar a sua memória, vou arrancar ela, vou buscar lá no primeiro dia que você me viu. Na nossa primeira aula. Primeira aula mesmo, de lógica. Quando eu dei conjunto para vocês.
E eu dei o seguinte, é uma definição que muita gente não associa, tá? Se o conjunto A está contido no conjunto B, quando um conjunto está contido em outro, a união é o maior e a interseção é o menor. Lembra que eu falei isso com vocês? A união vai ser o conjunto B e a interseção vai ser o conjunto A. Isso a gente viu lá em conjunto. E esse conceito está aqui, ó, no quadro para vocês agora. Quando um número é múltiplo do outro. Então, quando um conjunto está contido em outro. A união é o maior. Mínimo múltiplo comum não pega-se todos os fatores primos? Então, é a união dos fatores primos. E a interseção é o menor. Máximo divisor comum não pega, não é só quem repete? Então, é a interseção. Então, o conceito, quando um conjunto está contido em outro, a união é o maior e a interseção é o menor, fica aqui, ó. É a aplicação clara dessa teoria, é MMC e MDC. Tá legal? Outra propriedade. Essa daí faz um asterisco dela porque ela é muito importante. MMC de dois números vezes MDC desses dois números é o produto desses números. Então, se eu tiver o mínimo múltiplo comum vezes o máximo divisor comum de dois números, é o produto desses números. Olha só. 84 vezes 90 é 7.560. O mínimo múltiplo comum vezes o máximo divisor comum vai dar 7.560. Quer ver? Opa, peraí. Aqui. Se eu tiver, por exemplo, sabe-se que o mínimo múltiplo comum de A e B é 1.800. E A vezes B, peraí, eu acho que é isso. 54. Deixa eu só fazer a conta em 4 vezes 5, 20. Não. É 2.700. Não, deixa 1.800 mesmo. Vai dar... E A vezes B vai ser... vamos pôr assim... 450... Ai, caramba, é difícil você fazer a conta assim. Vou pôr 7.200. Determine o máximo
divisor comum de AB. Eu não sei quem é o A e não sei quem é o B. Eu não sei. Tá certo? Então, como que eu vou achar? Então, o mínimo múltiplo comum é a união e o máximo divisor comum é a interseção. Isso mesmo, Belém. Muito bem, certíssimo. Tá certo? Junto comigo. Eu sei que MMC vezes MDC é o produto dos números. O MMC foi dado 1.800. O MDC eu não sei, mas o produto é 7.200. Tá certo? Eu queria pegar um outro, mas que desse um número bem diferente, mas tudo bem. O máximo divisor comum, então, vai ser 7.200 dividido por 1.800. 4, né? 4 vezes 1.800 dá 7.200. Só isso. Sem saber quem é A e sem saber quem é B. Muito bem. Pode deixar que eu vou só apagar. Eis aqui o macete que vocês sempre me perguntam, como que a gente faz as contas de cabeça. Olha só, pode deixar aqui. O mínimo múltiplo comum de A a B é M. Então, o mínimo múltiplo comum de K vezes A e K vezes B vai ser K vezes M. Tá certo? Tá dando não? Eu tô abrindo, tá doendo demais minha cabeça. Tá até coçando. Melhorou? Beleza. Agora acho que deu. Olha só. O MMC de 6 e 8 é 24. Então, de 60 e 80 é 240. Claro. Por quê? Se eu multipliquei aqui por 10, aqui por 8, aqui eu vou multiplicar por, ó, aqui por 10, aqui por 10, aqui também eu multiplico por 10. É assim que a gente faz. Então, por exemplo, quando eu pego lá o mínimo múltiplo comum de 24 e, sei lá, 42. Para fazer de cabeça, olha o que eu faço. 24 é 4 vezes 6. 42 é 7 vezes 6. Então, se eu pegar o MMC de 4 e 7, que vai dar 28,
basta multiplicar ele por 6. Entendeu? Então, às vezes o professor está aqui fazendo conta, não, o MMC vai dar tanto. A gente fez de cabeça, a gente não fatorou tudo e fez de cabeça, não. O que a gente faz é usar a tabuada, que é sempre bem-vinda. Eu sempre pego os números, vejo se tem algum múltiplo em comum, entenderam? E fatoro só pelo que não é. Olha para você ver como é que fica mais fácil. O que eu pensei? 24 é 4 vezes 6. 42 também é múltiplo de 6. Então, se esse está multiplicado por 6, esse está multiplicado por 6, então esse também vai ficar multiplicado por 6. Ou seja, 4 vezes 7 vai dar 28, e eu só multipliquei porque eles são primos entre si. Se você fatorar 4 vezes 7, vai ser 2, 2 e 7. Certo? E aí vai dar, é só multiplicar por 6. Sem precisar de fazer fatoração. Tá certo? E é isso que está falando a propriedade. E essa propriedade vale tanto para MMC quanto para MDC. Tá ok? Questão. A partir das 7 horas, saídas de ônibus de Belo Horizonte para Itabira, Boa Noite, Itabira, Barbacena e Patos. Obedece o seguinte horário. De 20 em 20 minutos vai para Itabira, de 30 em 30 para Barbacena, e de 50 em 50 os ônibus saem para Patos. Depois de quanto tempo, após as 7 horas da manhã, saem simultaneamente pela primeira vez os 3 ônibus? Ora, 20 em 20 é múltiplo de 20. 30 em 30 é múltiplo de 30. E 50 em 50 é múltiplo de 50. Então, eu quero um múltiplo comum do 20, do 30 e do 50. Então, é um problema de mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de 20, 30 e 50 é 300. Então, de 300 em 300 minutos, de 300 em 300 minutos, eles saem juntos. 300 dividido por 60 é o mesmo que de 5 em 5 horas. Se eles saíram juntos às 7 horas da manhã, eles sairão novamente ao meio-dia. Macete para vocês. Eu acabei de falar isso com vocês, ó. O mínimo múltiplo comum de 20, 30 e 50 você faz de cabeça. Tira o zero. O mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5 é 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30, não é? Como ali está multiplicado por 10, você multiplica por 10 também. Enxergou? Três fios têm comprimentos de 36, 48 e 72 metros. Deseja-se cortá-los em pedaços menores, cujos comprimentos sejam iguais, tá certo? Expressos em um número inteiro de metros, sem que haja perda de material. O menor número total possível de pedaços. Primeira coisa, eu quero cortar. Cortar é dividir. Divisor. Em pedaços iguais, em tamanhos comuns. O que eu tenho que fala de divisor comum? Máximo divisor comum. Então, é um problema de máximo divisor comum entre 36, 48 e 72. Então, eu vou achar o MDC de 36, 48 e 72. Ou seja, eu vou dividir ao mesmo tempo pelos divisores comuns. Quem divide ao mesmo tempo, batendo o olho rapidinho? 2, beleza. Então, vamos pôr o 2. Ó, rapidinho, ó. Vai dar 18
24 e 36. Ainda todo mundo é par, então também divide por 2. 9, 12 e 18. O 9 já não divide mais por 2. Mas todo mundo divide por 3. Então eu vou dividir por 3. Vai dar 3. 12 por 3, 4. 18 por 3, 6. Tem mais alguém que divide ao mesmo tempo 3, 4 e 6? Não. Não. Então, esses são os únicos divisores comuns. 2 vezes 2 vezes 3, 12. 12 é o maior divisor comum. Então, eu vou cortar os fios em pedaços de 12 metros. Cada pedaço de fio vai ter 12 metros. O primeiro vai ter 3 pedaços, o outro 4 pedaços e o outro 6 pedaços. 3 mais 4, 7 mais 6, 13 pedaços, e cada pedaço vai medir 12 metros, ok? Pode jogar aqui no slide. Tá comentado aí para vocês, tudo direitinho, tá vendo, ó? Ok? Ao cercar uma chácara, a professora Roberta tentou deixar todas as estacas da cerca igualmente espaçadas. Mas, ao tentar colocar as cercas de 2 em 2 metros, de 3 em 3, de 4 em 4, 5, 6 ou 7, acabava sempre sobrando uma ponta menor. De 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros e 6 metros. Sabendo que o comprimento total da cerca é menor que 500 metros, qual é este comprimento? Tá certo? Então, o que aconteceu? Olha só. Olha bem essa questão e compara com a questão anterior. Presta atenção. Natália, presta atenção. Eu vou fincar a cerca de 2 em 2. É múltiplo de 2. Concorda? De 3 em 3 é um múltiplo de 3. De 4 em 4 é um múltiplo de 4. Então, esta questão é uma questão de múltiplo comum. Porque é o mesmo tamanho da cerca. Então, tem que ser uma coisa comum aos 3. Então, é uma questão de múltiplo comum. Tá certo? Já na questão anterior, olha bem a outra questão. 3 fios têm comprimentos de 36, 48 e 72. Deseja-se cortar. Cortar é dividir. Eu não quero um múltiplo do fio, eu quero um pedaço do fio. Então, eu quero um divisor do fio. Então, é uma questão de divisor. Sempre que for cortar, repartir, é divisor. Tá certo? Sempre que quiser uma coisa menor do que eu tenho, é divisor. Sempre que for uma coisa maior do que a que está lá, é múltiplo. Então, essa questão é de divisor porque eu quero cortar em pedaços do mesmo tamanho. Então, eu quero divisores de corte comuns. Tá certo? Já
Essa outra, eu estou fincando de 2 em 2, 3 em 3. É uma coisa maior, é um múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5. Então, é um múltiplo comum. Aí tem alguém me perguntando, Valéria, mas múltiplo comum não pode ter resto. E sempre que ela finca de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e etc., sobra um resto. Se não sobrasse resto, eu não ia achar o mínimo múltiplo comum? De quem? De 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu não ia achar o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Certinho? Qual que eu vi isso? Tudo sujo, ó. Não vi. Tá certo? O mínimo múltiplo comum de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vai dar 420. 420 é o mínimo múltiplo comum. Então, galera, se não tivesse tido resto nenhum, a cerca mediria 420 metros. Certo? Só que tiveram restos. Respectivamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lá no problema fala o seguinte: se eu fincar de 2 em 2, sobra 1. Se eu fincar de 3 em 3, sobram 2. Se eu fincar de 4 em 4, sobram 3. Se eu ficar de 5 em 5, sobram 4. Se eu fincar de 6 em 6, sobram 5. E se eu fincar de 7 em 7, sobram 6. Isso está falando na questão. Presta atenção, não está sempre sobrando um a menos? Vocês prestaram atenção nesse valor? Quer ver, ó? 2 sobra 1. 3 sobram 2, sobram 3, sobram 4, sobram 5 e sobram 6. Sempre está sobrando um a menos. Então, basta fazer 420, que é o mínimo múltiplo comum, que a conta seria redonda, menos 1, que é sempre 1 a menos, que vai dar 419. Pode fazer a conta. 419, se eu dividir por 2, vai sobrar 1. 419 dividido por 3, vão sobrar 2. 419 dividido por 4, vai sobrar 3. E assim por diante. Ok? Pode copiar essa solução, que essa solução não está aí no slide para vocês. Muito bem, pode voltar. Olha só. Resposta 419, tá vendo ali, ó? Muito bem. Presta atenção.
os restos das divisões de 247 e 315. Não copia, eu vou dar um tempo para vocês